Pronto. Vamos lá. Boa tarde. Bem, eu queria começar essa nossa aula de hoje fazendo um retrospecto da semana passada, tá? Então, vocês lembram que nós estudamos o presente perfeito, que é aquele tempo verbal formado pelo verbo have no presente, certo? Mais o particípio passado do verbo principal. E nós vimos aqui que ele serve para expressar uma ação sem tempo definido, quer dizer, aquela ação que a gente diz assim, eu já fiz. Esse tipo de ação em inglês, ele é expresso pelo presente perfeito. E a outro uso, a outra situação, é para você expressar uma ação de tempo incompleto, quer dizer, aquela ação que começou no passado, num determinado ponto do passado, e vem até o momento presente, tá? Então, esse é o presente perfeito, certo? E nós vimos o presente perfeito em contraste com o passado simples, onde o auxiliar é o did, e nós temos dois tipos de verbo, o regular, que é onde você acrescenta ed, e o irregular, que você precisa ter uma lista, né? Precisa fazer uma pesquisa numa lista para saber o passado e o particípio, porque eles não têm norma, não têm regra, por isso que eles são chamados de irregulares, tá? Então, nós vimos esse contraste, e aí eu gostaria que vocês lembrassem agora do que eu falei para vocês lá no iniciozinho do semestre. Vocês lembram quando nós estávamos estudando o presente do verbo to be? Eu disse para vocês assim, olha, o que eu disser para o presente vai servir para o passado e para o futuro. O que muda é apenas a forma do verbo. Então, por exemplo, o presente simples era do e das. O passado simples é did. No presente simples, a gente tinha aquele Szinho na terceira pessoa, do singular. No passado, a gente tem o ed ou os verbos irregulares. Mas o mecanismo é exatamente igual, só muda a forma do verbo. Então, vamos pensar aqui comigo. O presente contínuo é feito, é estruturado pelo presente do verbo to be, mais o ing do verbo principal. Lembram? Presente contínuo. Presente do verbo to be, mais o ing do verbo principal. Dito isso, se eu perguntar para vocês assim, e se for o passado contínuo? Como é que ele se estruturaria? Pronto. Se eu disse que o presente contínuo, que a gente já estudou aqui, é o presente do verbo to be, mais o ing. Quando eu digo que é passado contínuo, em vez de ser o presente do verbo to be, vai ser o passado do verbo to be, mais o ing. É igualzinho, só que em vez de ser presente, é passado. Então, em vez de ser o presente do verbo to be, é o passado do verbo to be, porque eu estou dizendo passado contínuo. Vocês lembram que eu falei isso para vocês? Muito bem. Se eu disse ainda há pouco que o presente perfeito é o presente do verbo have mais o particípio do verbo principal, que foi o que nós estudamos semana passada. Se eu disser agora, olha, não é mais presente perfeito, é o passado perfeito. Como é que eu vou estruturar o passado perfeito? Pensem comigo. Presente perfeito. Presente do verbo have. Passado perfeito. É o passado do verbo have.
é igualzinho. E só que eu, em vez de estar usando o presente, eu estou usando o passado. Então, em vez de eu usar have ou has, que é o presente do verbo have, tá? Então, mas o particípio do verbo. Então, se eu digo que isso daqui é presente perfeito, quando eu disser que eu quero o passado perfeito, basta eu colocar o verbo no passado. E isso vai acontecer no futuro também. Então, quando eu digo presente, é o presente do verbo auxiliar. Quando eu digo é o passado do verbo auxiliar. Quando eu disser futuro, vai ser o verbo auxiliar no futuro. É igualzinho. Então, eu tenho isto aqui, ó, é passado perfeito. Was ou were, mas o ing. Passado do verbo to be mais o ing. Isso daqui é passado contínuo. Então, vejam que o mecanismo verbal em inglês é simplíssimo. Por quê? Porque quando eu entendo o presente, eu entendo o passado. Porque basta eu mudar a forma do verbo. Então, se eu estou usando o presente do have, isso é presente perfeito. Quando eu passo a usar o passado do have, mais o particípio, isso é passado perfeito. Se eu tivesse colocado aqui o presente do verbo to be, mais o ing, seria presente contínuo. Se eu estou usando o passado do verbo to be, mais o ing, isso é passado contínuo. Então, é exatamente a mesma coisa, só muda a forma do verbo. Ok? Alguma pergunta até aqui? Não? Muito bem. Então, agora, hoje, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar o passado simples associado ao passado contínuo. 2. O passado simples associado ao passado perfeito. Nós vamos associar o passado contínuo com o passado simples, para estudar aquilo que nós chamamos de ações paralelas. Vocês vão já entender como é isso. Se são ações paralelas, eu tenho duas ações. E elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Por isso elas são chamadas paralelas. Tá certo? E vamos associar o passado simples com o passado perfeito, para estudar as ações que nós chamamos de não paralelas. São duas ações, sendo que uma acabou quando a outra aconteceu. Então, paralela, as duas acontecem juntas. Não paralelas, uma já acabou quando a outra aconteceu. E vocês vão ver que isso tem uma implicação, tá? Isso causa aí um certo efeito. E essas duas ações, quer dizer, esses dois conjuntos de ações, são utilizados para fazer narrativa, que é quando você narra fatos. Você sabe que um fato, ele não acontece isolado, né? Ele acontece
no meio de outros fatos. Então, quando você quer fazer essas associações, nós vamos, então, usar as ações paralelas, que é o passado simples com o passado contínuo, e as ações não paralelas, que é o passado simples com o passado perfeito. Isso é o nosso objetivo de hoje, tá? Então, vamos entender o que é isso. Só me digam vocês se estão vendo a tela, tá? Vocês aí no remoto, estão vendo a tela? Sim, professor, está Sim. aparecendo. Ótimo, então vamos lá. Eu vou tentar aumentar um pouquinho, tá? Pronto. Então, olha só. O que eu chamo de parallel actions, ações paralelas. Esse material está lá na plataforma, tá? Bom, ações paralelas, certo? Então, eu tenho aqui, olha, passado contínuo associado ao passado simples. E eu vou utilizar a conjunção when ou a conjunção while. While significa enquanto e when significa quando. Então, enquanto uma está acontecendo, a outra também acontece. Tá? Uma está acontecendo quando a outra também acontece. Essa é a ideia. Então, olha aqui. Vamos olhar esse segundo exemplo aqui, ó, em primeiro lugar, tá? The man was, olha o passado do verbo to be, dying, morrendo. The man was dying when the ambulance arrived. Então, o homem estava morrendo quando a ambulância chegou. Vejam que isso aí é parecido com o português. The man was dying when the ambulance arrived. Ou, sinonimamente, while, enquanto o homem estava morrendo, a ambulância chegou. Então, eu pergunto para vocês, deu tempo de socorrer o homem? Sim, porque ele ainda estava morrendo quando a ambulância chegou, certo? Então, ele estava morrendo e a ambulância chegou. Então, ele ainda não estava morto. Então, a ambulância, o que é que você está querendo dizer? Que a ambulância chegou a tempo de socorrer o homem. Porque as duas ações aconteceram juntas. Quer dizer, quando a ambulância chegou, o homem ainda estava vivo. Então, deu tempo de socorrer. Certo? A mesma coisa aqui, olha. The kids were playing. Então, as crianças estavam brincando when their mother arrived. Então, as crianças estavam brincando quando a mãe chegou. Quer dizer, quando a mãe abriu a porta, o que é que ela viu? As crianças lá na vadiagem. Certo? Brincando. Porque quando a segunda ação aconteceu, quer dizer, quando a mãe chegou, as crianças ainda estavam lá brincando. Então, é por isso que nós chamamos as duas ações de paralelas. E isso é exatamente igual ao português. Certo? Muito bem. No caso das ações não paralelas, eu vou associar
o past perfect, quer dizer, o passado perfeito, com o passado simples, o simple past. Neste caso aí, eu não posso usar o while, eu só posso usar o when. Então, aí eu não posso usar o enquanto, tá? Eu só posso usar o quando. Aí, olha o que acontece. Vamos olhar aqui, ó, o segundo exemplo. The man had died. Porque o verbo morrer é regular. Então, você coloca o ed. Então, the man had died when the ambulance arrived. O homem tinha morrido quando a ambulância chegou. Então, o homem estava morrendo quando a ambulância chegou. Deu tempo de socorrer. O homem tinha morrido quando a ambulância chegou. Não deu tempo de socorrer. Então, é por isso que nós chamamos ações não paralelas, porque quando a segunda acontece, a primeira já acabou. E as ações paralelas, porque quando uma está ainda acontecendo, a outra se realiza. Então, paralelas, não paralelas. Então, vocês vejam que o sentido é diferente. Lá em cima, deu tempo de socorrer o homem. Aqui embaixo, não deu tempo de socorrer o homem. Então, the kids had played when their mother arrived. Então, quando a mãe abriu a porta, as crianças já estavam na cama. As crianças já estavam fazendo outra coisa. Por quê? Porque o brincando já tinha acabado. Então, as crianças tinham brincado, tá? Haviam brincado quando a mãe chegou. Isto aí também é igual ao português. Se vocês prestarem bem atenção, é um dos poucos casos em que inglês e português convergem. São iguais. Então, você só precisa ter cuidado na estrutura do verbo e naquilo que você está dizendo. Então, ó, vamos pensar aqui em um exemplo, tá? Real. Tá? Vocês sabem que amanhã nós vamos ter um encontro de literatura anglófona, né? Lá no auditório do quarto andar, certo? É o quarto encontro de literatura anglófona. Nós vamos falar sobre a Elizabeth Bishop, que é uma escritora americana que viveu aqui na Amazônia há muito tempo. E o pessoal, quem organiza esse encontro são os alunos do 6º semestre, tá? Então, quando vocês chegarem lá no 6º, vocês vão ter que fazer o 5º encontro. Muito bem. Eles vão agora, às 3 horas, fazer um ensaio lá em cima. Para passar som, para ver lá a posição da câmera, não sei o que lá. E nós estamos aqui tendo aula, correto? Então, vamos escrever essa frase. Então, while LL4TA was having classes, LL06TA
trained. Ou, na linguagem técnica, rehearsed. Por quê? Porque isso está acontecendo agora lá em cima, ó. Então, while LL04TA was having classes, LL06TA trained, treinava. Ou, usando o verbo que se aplica a teatros e etc., rehearsed. Todos dois são verbos regulares, ó. Por que eu estou usando o passado contínuo com passado simples? Porque as duas ações estão acontecendo neste exato momento. Então, essa é a ideia. Eu não posso usar aqui o passado perfeito porque a ação lá ainda não terminou. Então, eu tenho que aplicar aqui as ações paralelas. Entenderam? Vocês aí no remoto, gente. Vocês aí no remoto. Milena, Ana Vitória. Entendi, professor. Ok. Também. Vitória. Ok. É muito simples, tá, gente? A dificuldade aqui é você estruturar o verbo de forma correta. Mas como você vai usar o passado do verbo to be, que nós já vimos, e o ing, e o passado do verbo had, se for o caso, com o particípio, nós já estudamos tudo isso. Só que nós vimos o presente. Agora nós estamos vendo o passado. Só estamos mudando a forma do verbo. E aí vocês lembrem que se é verbo to be, a negativa e a interrogativa é com ele. Ele é o auxiliar. Tá? Vocês precisam ter isso sempre aqui, ó. Porque os verbos em inglês são assim. O mecanismo é o mesmo, só muda a forma do verbo. Então, quando a gente for falar do futuro, nós vamos colocar o verbo have, né, e o verbo to be no futuro. Futuro contínuo é o verbo to be no futuro mais o ing. Futuro perfeito é o verbo have no futuro mais o particípio. Então, é exatamente igual e mesma coisa. Muda a forma do verbo. Isso é o nosso assunto de hoje, tá? Aí lá na plataforma, vocês têm aquela folha com aquelas figuras, né? Aqueles exemplos, feita a forma afirmativa, negativa, interrogativa, tá? Vocês têm lá o exercício de prática, que é só mesmo para vocês praticarem, não é preciso fazer nada além disso. E aí amanhã, mesmo que eu esteja lá no evento, vocês podem falar comigo no chat, que eu vou estar com o chat aberto, tá? Por se caso vocês tenham alguma dúvida. E se vocês vierem assistir o evento presencialmente, eu vou estar lá em cima, caso vocês queiram me perguntar alguma coisa. Tá tudo entendido? Podemos fazer uma provinha rápida? Aí já complicou, né? Bom, eu vou tirar aqui essa folha, tá? Brincadeira. Não precisa ninguém morrer do coração. Então, olha só. Como nós temos feito, tá? Desde a semana passada, vamos fazer um exercício, tá? Agora, aqui. E aí, este exercício, vocês vão postar lá na plataforma, junto com a atividade desta semana.
Vocês têm lá uma atividade valendo 1 ponto, tá? Daquele mesmo jeito de sempre. Aí, no arquivo em que vocês responderem à atividade, vocês acrescentam este exercício que nós vamos fazer agora, e aí já sai com ele daqui pronto, no caso, né? Vocês aí entenderam, Milena e Ana Vitória? Sim. Tá. Então vamos Sim, lá. prof. Ok, então vamos lá. Pronto. Tá todo mundo vendo? Vocês estão vendo a folha aí, Ana Vitória e Milena? Sim, professor, tá aparecendo. Tá ótimo. Então, olha só. O exercício diz assim, ó. Complete the sentences with parallel actions ou non-parallel actions. Então, aonde tiver passado contínuo, significa uma ação paralela. Aonde houver passado perfeito, significa uma ação não paralela. E aí vocês vão completar, tá? Livremente, certo? Usando sugestão de vocês. Então, por exemplo, ó, I was sleeping. Eu estava dormindo. When, se eu fosse completar, eu ia dizer assim. I was sleeping. I was sleeping when the film finished. Ou when the film began. Quer dizer, o filme não devia prestar. Aí, o que aconteceu? Eu dormi. E aí, eu estava dormindo quando o filme terminou. Quer dizer, eu não sei como o filme terminou. Porque o filme terminou e eu ainda estava dormindo. Eu estava dormindo quando o filme começou. O verbo começar é irregular, tá? É begin, passado began com A e particípio began com U. Então, ó, I was sleeping. Eu estava dormindo quando alguma coisa aconteceu. Que vocês vão completar com a criatividade de vocês. The game had started. O jogo tinha começado. Quando, se eu fosse completar, eu ia dizer The game had started when the police closed the stadium. Então, o jogo já tinha começado quando a polícia fechou o estádio. Fechou os portões. Quer dizer, a polícia esperou o jogo começar, o jogo tinha começado, eles fecharam o portão. Então, o jogo tinha começado. A polícia fechou os portões depois do jogo começado. Então, não paralelo. Eu estava dormindo quando o filme começou. Eu sei como o filme começou? Não. Eu estava dormindo quando o filme acabou. Eu sei como o filme acabou? Não. Então, vocês estão vendo que eu já coloquei a primeira parte da frase. Vocês agora vão completar só com o passado simples. Então, é só para vocês poderem entender o que é que a coisa significa. Certo? Então, eu vou dar a vocês
15 minutos, 20 minutos, tá bom? Ou é muito tempo? 15 tá bom, pronto. Não, é só completar essas que eu coloquei aí, tá? Oi, Bruna. Oi. Vocês vão completar, tá? Só com a segunda parte da oração. A primeira eu já coloquei aí. Então, vocês vão usar sempre o passado simples, tá? Então, a número 1, a número 2 e a número 3 são ações paralelas. Passado contínuo com passado simples. A 4, a 5 e a 6 são ações não paralelas. Quer dizer, é o passado perfeito, que vocês estão vendo aí já na frase, né? Com o passado simples. Tá? Então, isso é a primeira coisa que vocês vão fazer. Vocês vão completar usando a criatividade de vocês. Qualquer pergunta que vocês precisem com o verbo, basta fazer, tá? Oi. Não, porque aí tu estás expressando as ações paralelas e as não paralelas, tá? E elas são expressas com passado contínuo e passado simples, passado perfeito e passado simples. Não pode o quê? Não. Professor, sumiu aqui o exercício. Sumiu o exercício? Não, eu passei para vocês, para saber se vocês têm alguma pergunta. Ah, tá. Isso não é para ser feito agora. É para ser feito agora. Tá aí a tela. Ah, então. Pode fazer. Porque não tava aparecendo. É disso que eu tava falando. Não, então, não estava aparecendo. Está aparecendo agora? Tá, agora sim. Tá sim, Pois Brenda. é porque eu voltei para vocês, tá? Eu voltei para perguntar se vocês tinham alguma dúvida, mas pode fazer. E vocês vão postar isso aí, tá? Mas o exercício ainda não acabou. Eu quero primeiro que vocês completem as orações. Aí eu vou dizer o que é que eu quero mais que vocês façam, tá? O exercício ainda vai ficar um pouquinho mais complexo. Andrei, faz devagar o teu exercício, tá? Todos entenderam o que eu estou pedindo para fazer, gente? Tá. Pode usar o dicionário eletrônico se vocês quiserem, tá? Se tiver alguma pergunta de verbo, é só vir perguntar, sem problema. Conforme de apagar, conforme vocês forem terminando, me avisem, tá? O verbo é shut. E ele é irregular, passado é shut, e o particípio também é shut.
saber se faz sentido. While they were playing, the mother was doing the dinner. Não, só para ver se faz sentido. Assim. Sim, faz. Só que aqui, olha, é por isso que eu estou te dizendo, tu estás usando o verbo sleep como se fosse regular, e ele não é. É como você escreveu, na verdade. Pois é, mas aí tu vai fazer a tua pesquisa, justamente. Não, você falava, você escreveu de dislexia, professor. Tá certo. Não sei escrever nem português. Sleep, Slept. slept. Passado e particípio iguais. Tu fizeste aqui como se ele fosse regular. Tá? Então, lembra. Passado simples. Então, while they were playing, their mother or their mom Slept in her room. Tá, mas tu disseste cozinhar, foi? Não, outra coisa. Não. Se eu pudesse fazer. Se fazia sentido. While she was Não, cooking dinner. não. While she cooked dinner. Então, não posso falar uma Não, tu não pode usar dois passado contínuo no mesmo lugar para expressar ações paralelas. Senão a ideia é outra, tá? É isso mesmo. Back to my house. The rain started to pour at Com P-O-U-R. Não é dois O. Isso. Pour. That's the matter. The test had begun when the lights shut off. É isso aí. Agora, segura lá. Não, segura lá que eu vou pedir mais uma coisa aí. Vai ter uma segunda parte. Quem for acabando vai me avisando, tá? Eu vou pedir uma segunda parte aí no exercício, tá bom? Não. Judge. Não, mas esse meio de futebol, então é referee.
Judge. Judge, que também é o verbo julgar, judge. É o substantivo e o verbo. E é regular, tá? E aí, que tal? Tá saindo? Bruna, Vitória, Milena? Estou Está. fazendo. Calma, uma de cada Professor, vez. Oi, diga. o verbo read, ele Hum. é irregular? Isso, mas o passado e o particípio se escreve do mesmo jeito, só que se pronuncia diferente, tá? O presente é Aham. read, o particípio e o passado se pronuncia red, como a cor vermelha. Só Aham. que escreve do mesmo jeito, tá? E o simple R-E-A-D. past é normal. Mesma coisa. Tá. Red, como se fosse a cor vermelha. Só que só bota as partículas ED, né? E não, ele é irregular. O verbo Ele ler não vai. Tá bom. escreve do mesmo jeito, tá? Tá bom. Não. O verbo. É a mesma coisa. E do mesmo jeito, só pronuncia diferente. Ou seja, pela frase, pelo contexto. Pelo contexto, tá? Professor, professor, Pode falar. quando a gente quer aprender esses para gravar melhor, a gente pega uma lista e vai conjugando os verbos irregulares ou só por Não, exercício mesmo o senhor acha melhor? é só com o exercício, tá? Uhum. Ninguém decora, ninguém Não, decora. não decorar, no caso, para Não, saber a deixa eu conjugação completar. deles. Eu entendi, deixa eu completar. Por isso que eu disse, ninguém decora verbo irregular, ninguém decora lista de verbos. Existem aqueles que você usa com mais frequência, e aí você já tem isso na cabeça. Então é o caso de escrever, ler, beber, dormir, esses a gente correr, esses a gente sabe, porque são os que a gente usa com mais frequência, entendeu? Agora, os outros, normalmente, se a gente tem dúvida, ou a gente vai para a lista ou vai para o dicionário. Não tem outro jeito. Ou você faz muito exercício e vai fixando uma maior quantidade deles cada vez mais. Entendeu? Mas decorar, não. Nem dá, Entendi. Nem dá, né? Que é muito grande. justamente. O importante não é que vocês consigam terminar todo o exercício agora, tá? Mas pelo menos que vocês consigam fazer uma frase com ação paralela e uma com ação não paralela, tá? Por causa da segunda parte que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, por exemplo, se vocês fizerem a número 1 e a número 4, já tá bom. As outras vocês podem fazer depois, porque vocês vão postar lá para eu poder corrigir, tá? Quem conseguir terminar, claro, melhor.
Mais 5 minutos, tá? Chup. S-H-O. É shocked. É do verbo chocar. Choque. Ele é regular. De bring. Break é broke. B-R-O-K-E. É com N no fim. Basta colocar o N no fim. Broken. Se tu estás falando do verbo chocar, é shocked. Com ED. É regular. Mesma coisa é o particípio. Então é shock. Não. Não inventou nada. O shook é o passado de shake. É shake, shook, shaken. Não, chocar, não. É regular, isso. Shake é sacudir, né? Shake. Milkshake, shake. Aí o passado é shook e o particípio shaken, com N no fim. Posso tirar a tela? Posso? Vocês aqui no remoto, posso tirar a tela? Sim. Tá. Então,
que é que vocês estão vendo aí na tela, vocês do remoto? Estão vendo alguma coisa ou estão me vendo com o quadro? Milena, Bruna. Vendo o senhor com o quadro. Vendo o senhor com o quadro. Da tela. Mas é isso mesmo, não te assusta, Bruno. Não te assusta, é assim mesmo. Eu já vou interromper. Era o áudio, o professor estava replicando o áudio, estava num eco infinito. Bom, agora já está certo? Já está dando para vocês ouvirem? Sim. Tá. Então, olha só. Vocês lembram que ainda há pouco eu disse para vocês que se eu dissesse assim, the man, que é o que vocês têm o exemplo lá naquela primeira folha que eu mostrei. The man was dying when the ambulance arrived. Tá? Vocês lembram que eu disse que se eu usasse a ação paralela, quer dizer, o passado contínuo, com o passado simples, o que eu estava querendo dizer é que deu tempo de socorrer o homem, porque quando a ambulância chegou, ele ainda não tinha morrido. E vocês lembram que se eu dissesse the man had died when the ambulance arrived. Isso significaria que não deu tempo de socorrer o homem, porque quando a ambulância chegou, ele já tinha morrido. Então, a ação paralela deu tempo de socorrer. Ação não paralela não deu tempo de socorrer. Então, isso foi o que eu disse para vocês, tá? Quando eu mostrei esses exemplos aqui, ó. Já apareceu a tela aí para vocês? Se não, vai aparecer, tá? Pronto. Já está aparecendo, né? Então, ó, eu disse a vocês que se eu usasse a ação paralela, the man was dying when the ambulance arrived. Isso que significaria que deu tempo de socorrer o homem, que ele estava morrendo quando a ambulância chegou. Então, ele não estava morto. Então, deu tempo de socorrer o homem. Mas se eu dissesse, the man had died when the ambulance arrived, quer dizer, ele tinha morrido. Quando a ambulância chegou, não deu mais tempo de socorrer o homem, ele já tinha morrido. Lembram que eu falei isso para vocês, né? Muito bem. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês agora vão
escolher duas frases dessas que vocês acabaram de completar aí no exercício. Ou a número 1, 2 ou 3, quer dizer, uma com ação paralela, e outra 4, 5 ou 6. Então, vocês vão escolher uma delas. Escolham aí. Tomem a decisão de vocês aí. É uma de cada. 1, 2 ou 3. Escolhe uma. 4, 5 ou 6. Escolhe a segunda. Eu quero uma ação paralela e uma não paralela. Quero que vocês escolham aí. Já escolheram? Então, para a gente completar o exercício e vocês poderem postar, tá? Vocês agora vão dizer, só para essas duas frases que vocês escolheram, o que é que elas querem dizer. Como eu fiz aqui, ó. Então, na primeira, eu disse aqui, deu tempo de socorrer o homem. Na segunda, não deu tempo de socorrer o homem. Então, vocês vão pegar aí a primeira frase que vocês escolheram, vão abrir um parênteses no final e dizer o que é que ela significa, o que é que ela implica. Depois vão pegar a outra, abrir um parênteses e fazer a mesma coisa. Exatamente como eu fiz aqui. Entenderam vocês aí, Bruna, Vitória, Milena, Valquíria, que chegou agora? Vocês vão escolher ou a frase 1, ou a 2, ou a 3. Escolheu. Aí vai, ou a 4, ou a 5, ou a 6. Então, é uma de ações paralelas e uma de ações não paralelas. Aí, para essa frase que você escolheu, você vai abrir um parênteses e dizer qual é a implicação dela, qual é a implicação de sentido da frase. Exatamente como eu fiz aqui, ó. Se eu disser, the man was dying when the ambulance arrived, quer dizer, o homem estava morrendo. Então, o que é que eu quero dizer? Que ainda deu tempo de socorrer o homem. Mas se eu disser, the man had died, o que é que eu estou querendo dizer? Que não deu mais tempo de socorrer o homem. Então, é essa implicação aqui de sentido que eu quero que vocês expliquem aí para mim, nessas duas frases apenas que vocês escolheram. Ok, gente? Bruna, Vitória, Milena, Valquíria. Sim. Ok. Venha cá, Calil. Você está falando de todas ou de qual? De modo geral. Lembra que isso aqui já é o sujeito, tá? Então não precisa do pronome. Ok? Nós estamos jogando the ball broke. The accident can happen when the child. Só o verbo no passado, não tem o verbo to be, tá? The test had begun when a boy. Credo. Mas é isso mesmo, tá certo. Agora você vai escolher ou a 1, ou a 2, ou a 3, ou a 4, ou a 5, ou a 6. Então, uma desse primeiro grupo e uma desse segundo grupo. Aí vai abrir o parênteses aqui e dizer qual é a implicação. Por exemplo, I was sleeping when the alarm went off. Qual é a implicação? Eu estava atrasado. Ou na hora.
Porque ó, eu estava dormindo quando o alarme disparou. Então, ou eu estava atrasado ou eu estava na hora. Você que vai dizer o que é que você está tentando transmitir, entendeu? Isso é que é a implicação. Mas é para colocar isso em inglês. Não, em português, mas assim como eu fiz aqui, ó. Tá? Essa explicação que vocês vão dar aqui é em português mesmo, tá? Vocês vão dizer qual é a implicação de sentido da frase que vocês escolheram, só as duas que vocês escolheram, tá? Já, André? Deixa eu ver. Esse aqui, enquanto eu me vejo de outro. Eles ainda estavam jogando. E o outro foi. Sim, mas aí o que é que tu vai... Isso aqui tu estás traduzindo. O que é que tu vais dizer aqui? A mãe não sabia que jogo eles estavam brincando. Ah, porque eu não tinha dado tempo, né? Certo? Ela não viu, né? Porque eles estavam jogando e ela Sim, estava ela tava dormindo. Então ela não dormindo. sabia o que eles estavam jogando. Uhum. Certo? E o que Qual foi a outra que tu o jogo tinha escolheu? começado quando meus amigos chegaram na minha casa. Pois é, aí tu estás traduzindo aqui, ó. Então tu vai dizer assim, eles não viram o início do jogo. Não faz sentido, né? Claro, se tinha começado quando eles chegaram, eles não viram o início do jogo. Entendeu? É a expressão do sentido da frase que eu quero, tá? Olha só, gente. Vamos reforçar um pouco isso, tá? Aí depois vocês podem se dispensar. O que vocês vão fazer é postar isso aí para eu poder corrigir, tá? Não, lá na plataforma. Como se fosse uma atividade. Você já tem uma atividade lá. Você vai fazer essa atividade para essa semana, que é o vale ponto. Aí no mesmo arquivo você acrescenta aí o teu exercício, tá? Olha só, por exemplo, se você dissesse assim, o jogo já tinha começado, o jogo tinha começado quando os meus amigos chegaram. Eles viram o início do jogo? Isso é o que vocês vão colocar no parênteses. Os meus amigos não viram o início do jogo. Então, é isso que eu estou pedindo para vocês fazerem, entendeu? Tá? Ok, gente? Então, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, vocês vão pegar esse exercício, tá? E vão colocar lá na plataforma junto com a atividade desta semana. Então, em vez de ser só aquilo que está lá, vocês vão acrescentar esse exercício aí para eu poder corrigir, tá? E lembrem que esta semana a atividade vale ponto, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Tá bem claro, então, o que eu estou pedindo para vocês fazerem? Professor, esse coisa de sentido, né, para botar no parente, a gente bota no trabalho agora, você vai querer, né? Sim. Entre parênteses. Só das... Então, por exemplo, eu fiz a primeira. I was sleeping when she's finished her work. When she's finished her work. When she finished. Quando aí é só she. Pois é, finish her work. E o que você vai dizer entre parênteses? Que eu estava dormindo e não vi que ela terminou o trabalho. Então não precisa dizer que você estava dormindo, porque aí você está traduzindo. Você vai dizer. Tá bom. O que você vai dizer é: eu não vi o final do trabalho dela. Ok. Entendeu? Porque você, Entendi. Quando ela terminou, você estava dormindo. Então você vai dizer: eu não vi o final do trabalho dela. Eu não vi como ela terminou o trabalho. Ok. Ok? Sim. Ótimo. Ok, Bruna, Vitória, entenderam? Sim.
Vocês também? Então, viram aqui, olha, ela disse, I was sleeping when she finished her work. Eu vi como ela terminou o trabalho? Não, I was sleeping, certo? I was sleeping when she finished her work. Então, quando ela terminou o trabalho, eu ainda estava dormindo. Então, o que é que eu vou botar lá no parênteses? Eu não vi como ela finalizou o trabalho. Não sei se ela acertou, se ela errou. Não sei, não vi, porque eu estava dormindo. Então, é esse sentido que eu quero que vocês expliquem só para aquelas duas frases que vocês escolheram. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida mais, eu vou interromper aqui a gravação, tá?